Programa Estação Saúde de volta. Hoje eu recebo aqui no estúdio o Dr. Alexandre Nunes Medeiros, ele que é clínico geral. Esclarece os vários assuntos ligados à doença pouco conhecida, chamada de síndrome plurimetabólica, provocada principalmente pelo excesso de peso. Olha só, mas antes de continuarmos falando sobre o tema, uma dica importante para você também na área da saúde, claro, com o Dr. Mário Caporal. Confira. Olá, estamos aqui de volta para falar hoje sobre uma dica muito importante sobre o câncer de próstata. Isso no que se refere à saúde do homem, porque todo homem tem essa glândula logo abaixo da bexiga, por onde passa a uretra, chamada próstata. O que é a próstata? A próstata é uma glândula que elimina a secreção que se vai juntar ao sêmen, ao fator ejaculatório. Então a próstata pode ser sede de algumas enfermidades, principalmente inflamação ou também aumento, hiperplasia da glândula, do tecido prostático. Pode apresentar também uma doença que é preocupação de todos, que é o câncer de próstata. Alguns critérios o homem deve adotar para evitar o câncer de próstata. Primeiro, quando ele notar que está com dificuldade de urinar, a urina está saindo fina, o jato fino, tem ardência, tem vontade de urinar toda hora, tem desconforto no baixo ventre, há necessidade de procurar o médico. Outra coisa, se notar eliminação de sangue pela urina, não perca tempo, procure imediatamente o seu médico. Alguns critérios devem ser adotados para o homem para que ele possa evitar o câncer de próstata. Primeiro, a partir dos 40 anos, todo homem deveria fazer um exame de toque, porque é através do toque da próstata que o médico vai detectar alguma irregularidade ou sensibilidade ao aumento da próstata. Segundo, ele deve fazer depois um exame de pesquisa do aumento do PSA no sangue, que é o antígeno prostático, que muitas vezes ele está aumentado não só no câncer, mas também ele pode estar aumentado nos processos inflamatórios da próstata. E também ele deve fazer, se possível, uma ultrassonografia para avaliar a textura da próstata e o peso da próstata e a sua vascularização, porque é através da ultrassonografia que nós vamos medir o volume da próstata e as características desta glândula. Você acompanhou aí uma dica importante de saúde e, claro, falar em saúde é falar da Ecoclínica. Excelência em diagnóstico por imagem em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x digital e densitometria óssea. A clínica atua há mais de 28 anos e atualmente atende nos municípios de Tubarão, Capivari Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. Muito bem, eu continuo conversando aqui com o Dr. Alexandre Nunes Medeiros. Nós estamos falando, doutor, claro, sobre a doença síndrome plurimetabólica e a gente vai explicar um pouquinho mais para quem está em casa. Doutor, quem é que está mais suscetível a ter essa síndrome? De certa forma, o homem. Porém, hoje em dia a gente sabe que a prevalência é muito similar. Por que o homem tem essa maior tendência? Devido ao tipo de obesidade que ele apresenta. É muito comum no homem ele apresentar a obesidade do tipo androide. Qual seria esse tipo de obesidade? Aquela barriguinha de cerveja. A obesidade que a gente diz do Faustão, para entender. Que muita gente não se preocupa, né? Justamente. E é esse tipo de obesidade que é a perigosa, vamos dizer. Porque esse tipo de paciente ele tem um acúmulo de gordura nas vísceras, nos órgãos dele. E é esse tipo de gordura que, por si só, ele predispõe à síndrome plurimetabólica.
Ao contrário das mulheres, o tipo de obesidade da mulher é mais a ginecoide, mais aquela obesidade do Jô Soares, para entender. Aquele tipo, não que não leve a um risco cardiovascular aumentado, mas é menor. Sim. Doutor, a gente sabe que, já puxando esse gancho das mulheres, durante a gestação, normal ganhar peso, né? Após a gestação, é comum, ou na verdade, como se evitar que as mulheres tenham essa síndrome, doutor? Na verdade, não só as mulheres como os homens, né? Para evitar ter a síndrome, é justamente ter os hábitos alimentares corretos e associadamente à atividade física. Então, o que a gente considera como atividade física? As atividades aeróbicas, né, basicamente, não que as anaeróbicas não sejam boas, mas as aeróbicas são as recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, como natação, corrida, caminhadas, que sejam feitas de maneira contínua. Não adianta tentar compensar tudo num dia só da semana. Então, se aquele paciente fizer caminhadas de maneira rotineiras, 40 minutos por dia, associado com uma intensidade moderada, ele vai estar tendo um benefício muito acentuado e vai estar se prevenindo da síndrome, juntamente com os hábitos alimentares. A gente conversou também no primeiro e segundo bloco, doutor, que a participação, ou na verdade, a presença do paciente junto ao médico, pelo menos uma vez por ano ou 2 vezes, no sentido de prevenção, também entra na questão de evitar a doença, né, doutor? Isso, claro, aliado, como você já falou, atividade física é fundamental. Esse fato é corretíssimo, até mesmo porque, como foi mencionado, é uma doença, uma síndrome, como foi mencionado, que depende de componentes laboratoriais. Sendo assim, o check-up é importante. É a doença silenciosa, exatamente, né, doutor? Falando da hipertensão, né? Como é que a gente pode evitar, e eu acredito, dentro dessa síndrome, doutor, evitar que a gente tenha aí uma comunidade suscetível a essa doença? Na verdade, atividade física, como também já para a prevenção da síndrome plurimetabólica, evitar o excesso de sódio na dieta, no caso, o excesso de sal, comer as comidas mais em sossa, isso daí é importantíssimo, e juntamente fazer o check-up, fazer acompanhamento médico semestral ou anual, dependendo da situação clínica do paciente. Isso pode estar presente também na infância, doutor? E como evitar que a gente tenha aí crianças e talvez até os pais que nos assistem nesse momento? Como é que a gente pode dar essa ajuda aos pais nesse momento? Esse tema é interessante porque engloba realmente vários fatores, né? E para prevenir, vamos dizer, uma criança hipertensa, nada mais do que prevenir que ela ganhe peso. Então, se tu prevenir o ganho de peso, tu vai estar prevenindo a hipertensão, nesse aspecto. Aí, atividade física e boa alimentação, doutor. Exatamente. Para ver como tudo se engloba e tudo se encaixa. A questão do açúcar, falamos do sal, né? O açúcar, nesse sentido, também é um vilão, a gente pode dizer? Ele é um vilão, principalmente os carboidratos, quando ingeridos em excesso. O carboidrato, por si só, é um açúcar. Porque o carboidrato ingerido em excesso, ele é acumulado na forma de lipídio, gordura. E, por si só, aumenta o risco cardiovascular, cerebrovascular, decorrente desse acúmulo. Qual é o cardápio ideal nesse sentido, doutor? Pois eu considero como cardápio ideal o cardápio que seja basicamente 30% de proteína na dieta, de 40% a 50% de carboidrato e uns 20%, 30% de gordura. Como seria esse cardápio? À base de frutas, legumes, carnes brancas, peixes, carne de aves sem pele, juntamente com arroz, feijão, salada, né? Muita verdura, salada. Legume, com certeza. Com certeza. Isso daí previne bastante o risco cardiovascular. Tudo isso que a gente está comentando é para prevenir o quê? O risco cardiovascular e cerebrovascular, risco de infarto, derrame e ter uma qualidade de vida melhor. Tá certo. Você que nos acompanha em casa, hoje o Estação Saúde, falando sobre uma doença silenciosa, também talvez pouco conhecida pelo termo, síndrome plurimetabólica. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo agora, lembrando, claro, que você pode ajudar a fazer o Estação Saúde, enviando sugestões de tema para o nosso e-mail, unisutv@unisul.br e também no nosso site, unisutv.com.br. Bom, não saia daí, nós já voltaremos.